Boa noite, pessoal. Desculpem mais uma vez pelo pequeno atraso aí no início. Eu tive uma queda de conexão aqui. Aconteceu algo similar na semana passada, mas já consegui restabelecer aqui as ligações todas. Agradeço pela presença de vocês nessa última live, quarta e última live do projeto Viewpoints no Brasil, que a Oswald de Andrade abraçou para a gente dar continuidade no treinamento que vínhamos fazendo em março, treinamento presencial que começou na Oswald de Andrade e precisou ser interrompida pela questão da quarentena. Então, mais uma vez aqui, reforçar meu agradecimento à Oficina Cultural, ao Valdir, ao Marcos, ao Ale, que está conosco aqui também desde o início, né, em todos os suportes técnicos, operacionais, emocionais, com todas as emoções que a gente tem vivido com a internet nesses dias. Agradeço todas e todos que participaram, né, entrevistando, conversando, nos dando apoio para que esse evento pudesse acontecer gratuitamente, com amplo acesso para todo mundo no Brasil e no mundo com esse, esse momento de internet que nós estamos vivendo. Então, muito obrigado mais uma vez. A gente vai encerrar hoje maravilhosamente com 3 convidados muito especiais. Mas antes, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para fazer uma publicidade, tá? Porque é o seguinte, na semana que vem, a gente começa uma outra sequência de lives, que são as lives de Método Suzuki. Nós vamos dar continuidade ao projeto aqui pelas oficinas culturais e nós vamos fazer 4 lives, assim como fizemos as de Viewpoints. Vamos fazer 4 lives conversando sobre o Método Suzuki de treinamento de atores e não só sobre essa prática, mas também trazendo todo um contexto de arte japonesa, filosofia do treinamento e a diáspora de treinamentos, a relação intercultural Brasil-Japão. Então vai ser assim um evento muito legal nesse sentido, para a gente ampliar um pouco o nosso conhecimento, as relações sobre o intercâmbio cultural entre os dois países. Então tá aí na tela para vocês. Eu vou soltar agora pela internet ao longo desses dias a divulgação. Então eu peço a colaboração, a ajuda de vocês, a força de vocês, para vocês ampliarem a divulgação, encaminhando para quem vocês conhecerem. E nós vamos ter uma programação incrível, maravilhosa, que começa já na semana que vem com uma convidada muito especial, que é a Christine Greiner, professora da PUC, sobre um tema que ela pesquisa há muitos anos, que é a filosofia do treinamento e as artes da cena no Japão. Então, na semana que vem já começa com Christine Greiner. Não percam, façam a inscrição de vocês. Eu vou passar o link daqui a pouco aqui pelo chat. E aí depois, acompanhem aí a programação. No dia 10, nós temos aí como um tema para desobediência o Brasil Oriental, diálogos interculturais com a Fernanda Raquel, com a Ana Chiesa Yokoyama, diretamente de Kakegawa, no Japão, pesquisadora do Butô, do Kazuo Ono, Yoshito, e a Angela Nagai, também uma querida, foi minha professora, pesquisadora do Teatro No. Vamos ter esse trio aí no dia 10. E aí no dia 17, que é a terceira live de Método Suzuki, nós vamos receber 2 convidados especialíssimos. A convidada internacional Diana Bernedo, que é uma querida amiga que atualmente mora em Portugal. Ela dirige o coletivo JAT em Portugal. Ela é do País Basco, mas ela vive em Portugal atualmente. E ela é atriz da Suzuki Company of Toga. Ela é integrante da companhia do Tadashi Suzuki. Nós vamos conversar, então, sobre procedimentos de treinamento e a prática do treinamento, não só como uma filosofia do trabalho artístico, mas também como um modo de vida. E vamos receber o Luiz Melo, esse grande ator que também trabalhou o método Suzuki, esteve no Japão, onde ele apresentou o espetáculo no Festival de Toga, que é organizado pelo Tadashi Suzuki. Então, essa dupla no dia 17 é imperdível. Façam as inscrições de vocês para vocês não perderem essas lives. E aí nós vamos encerrar no dia 24 de setembro com 2 queridas amigas, pesquisadoras também do teatro japonês, especialmente do teatro do Tadashi Suzuki, a Janaína Mater, de Curitiba, e a Juliana Monteiro, que atualmente é professora lá na Federal de São João del Rei, e que já trabalhou aqui em São Paulo durante muito tempo, na Escola Livre, enfim, fez mestrado na USP. Ela é uma artista bastante conhecida aqui de São Paulo. Então, essa é a nossa programação que começa na semana que vem.
Amanhã eu já solto pela internet, lá no leneus.art no Instagram, eu conto com a divulgação de todas e todes, e todos e todo mundo, para a gente poder ampliar essa divulgação para as lives de Método Suzuki. E hoje e agora, nós vamos começar a nossa live de hoje recebendo o ator e diretor lá de Uberlândia, o Narciso Teles, que é teatreiro, professor do curso de teatro e do programa de pós-graduação em artes cênicas da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. Ele é pesquisador CNPq e do GEAC UFO e cofundador do Núcleo 2, coletivo de teatro, no qual atua nos espetáculos Potestade e Tempos de Errância. Ele dirigiu ainda os espetáculos Canoeiros da Alma, A Saga do Sertão da Farinha Podre e Os Desaparecidos, e nós vamos falar sobre esses processos e muitas outras práticas artísticas. O nosso tema para a desobediência hoje é a criação artística, e eu tenho o maior prazer, grande alegria de fazer essa abertura com o Narciso Teles. Narciso, boa noite. Boa noite. Quero primeiro agradecer, né, pela sua disponibilidade de tempo de estar aqui conosco. A gente já se conhece há tanto tempo, já tivemos encontros muito felizes, né, desde o tempo do grupo de pesquisa lá de Florianópolis, quando eu era integrante, lá com a Sandra Meyer, que nós recebemos, vocês, né, nós fizemos um intercâmbio de grupos de pesquisa, e depois nós continuamos essa troca de estudos, de pesquisa. Fiz amizade com muitos dos integrantes do grupo, né, na época, e isso foi uma grande alegria, assim. Depois a gente foi trocando também as nossas experiências. E eu queria que você fizesse a nossa abertura, Narciso, contando um pouco para a gente da realidade, assim, da prática de treinamento aí em Uberlândia, e não só na região de Uberlândia, no Triângulo, mas no estado de Minas como um todo, a partir daquilo que você conhece, das referências que você tem acesso, para contar também como você tem desenvolvido as suas práticas ligadas ao Viewpoints. Boa noite mais uma vez e muito obrigado, Narciso. Nada, eu que agradeço. Boa noite a todo mundo. Poxa, que alegria, Fabiano, você me deu com esse convite, com esses dias, encontrar tanta gente bacana. Poxa, para mim é um aprendizado muito grande, né, da gente estar aqui um pouco conversando sobre a prática dos viewpoints, que no meu caso, e creio aqui de todos nós do coletivo que trabalhamos aqui, mudou a nossa relação de existência, de parceria e de modos de criação no teatro. Né? Então, vou fazer uma síntese um pouco de como a gente aqui um pouco vem profanando, né? Me parece que é bacana isso, porque eu fiquei 4 anos fora de Uberlândia, no Rio, e aí aprendi, conheci os viewpoints a partir das pessoas que já foram mencionadas aqui pelo Patrick e pela Cláudia, e depois de 4 anos eu volto para Uberlândia, e aqui sem formar um coletivo, mas muito animado, né, a partir dessa experiência no Rio, e com o livro debaixo do braço, em inglês, a gente começou a desenvolver na universidade um projeto de trabalho, né, eu e mais 3 estudantes, de seguindo ali o livro, as práticas, a gente se encontrar quase que diariamente, num período de 4 a 6 horas de trabalho, numa sala que a gente tinha à nossa disposição, e ficávamos ali praticando muito nessa experiência empírica, né? Então, de 4, nós passamos a ser 13, foi quando você já nos conheceu, né, Sandra, todo mundo, e aí, com esses 13, nós também ficávamos ali, já não tínhamos mais a sala, tantos horários, mas a gente conseguia ir praticando, sempre a partir dessa referência do livro, os exercícios, e achando o nosso modo de mexer nesse material, né? Então, foi um aprendizado muito nesse primeiro momento, nesse lugar. E aí, aparecendo oportunidades, como foi lá em Florianópolis, com o Joelson, depois o Doni deu uma oficina na Companhia dos Atores no Rio. Enfim, então a gente começou a ter espaços de troca onde a gente conseguia, se não ir
os 13 e um ou outro, um grupo menor de 5. Então, a gente começou a ampliar essa rede, conhecendo outros artistas e colegas que praticavam os viewpoints. E aí a gente começou a trazer essas pessoas para Uberlândia. Né? A gente não conseguia irmos os 13, mas a gente conseguia fazer uma produção de trazer o Doni ficou conosco praticamente uma semana aqui, então a gente trabalhava às manhãs o Suzuki e à tarde os viewpoints. Porque eu comecei a perceber também, né, a gente fica lamentando muito estar no interior, mas a gente começou a ver que no interior tem a potência de que o deslocamento é 10 minutos, você tem uma sala possível de trabalhar o dia inteiro, né? A gente começou a ver que ali existe uma potência. E aí foi muito bacana, porque é quase que o contato com Sandra, com Doni, com a Tânia Kane, com a companhia dos atores, começou um pouco a confirmar que a gente não estava delirando, né? Que a gente estava, de alguma maneira, seguindo o que se chamava de viewpoints. Então, foi muito bacana. A gente estava, né? Criava uma certa... Ai, meu Deus, a gente está tão isolado das pessoas. E foi muito rico, porque criou... E aí, dessa experiência, né? O projeto ele acabou, vou falar só rapidamente que ele foi se ramificando. Como eu estava dentro da universidade, era um coletivo ainda estritamente acadêmico, grupo de pesquisa, a gente tinha alunos que estavam desenvolvendo isso com estudantes da educação básica. Então, a gente tem umas experiências ótimas em escolas de educação básica para sair daquele formato de aula de teatro e montar espetáculo no palco. A gente tinha outros estudantes que faziam essa relação com as nomenclaturas, né? Então, como é que a Sandrinha aí traduzia os viewpoints, andamento, ritmo, e aí como é que a companhia dos atores, quer dizer, a gente começou a entender como é que esse vocabulário ia se modificando muitas vezes a partir do lugar primeiro daqueles artistas, né? Quem era do teatro carregava um certo material, quem era da dança, outro. E aí nós ficamos, esse mesmo coletivo, juntos por praticamente 10 anos de trabalho. E a gente construiu 2 espetáculos, né, que foi esses que você mencionou, que eu dirigi, que foi o Canoeiros da Alma, e como uma necessidade um pouco daquele prazer que a gente tinha na prática dos viewpoints, como isso ganharia uma obra, mas como já foi dito aqui nos outros encontros, não que você identificaria os viewpoints na obra, ou ali a obra teria um caráter improvisacional, não, mas como todo esse material nos ajudava a organizar uma obra de teatro. Né? Também era uma questão para a gente ali de investigação e de pesquisa. E aí, dentro desse processo, a gente encontrou com uma professora da Califórnia, Tânia Kane, que estava em Blumenau fazendo uma imersão de viewpoint. Ela não era do teatro, ela não passou pela Anne Borga, ela vinha pela Mary Overly, e aí a gente também trouxe a Tânia aqui em Uberlândia, e aí também ficamos assim dias trabalhando com ela, todo o horário, e a Tânia apresentou uma perspectiva que era trabalhar fora da sala. Né? Quem conhece aqui o Cerrado das Minas sabe que a gente tem a época de chuva e agora a gente está na época seca, então não chove, não chove. E aí a Tânia veio nessa época e a gente foi para fora do espaço. E aí me fez voltar a uma prática de teatro de rua que eu já tinha, a partir desse novo olhar sobre o viewpoints, usando elementos tanto do urbano como da natureza. Né? Então, a gente foi um pouco juntando isso com essas experiências. E assim que a gente foi se formando, vamos dizer assim, né? Uhum. E sempre com alguém que tinha transitado pelas fontes lá nos Estados Unidos. Muito legal, Narciso. A gente tem as fotos aqui dos espetáculos. A gente vai mostrar daqui a pouco para o pessoal. Só antes vou passar para a nossa outra convidada dessa primeira parte da live de hoje, que é a Gabriela Barreto.
a nossa querida Gabi, ela é atriz, formada pela PUC de São Paulo, no curso de Comunicação e Artes do Corpo, em 2012. Participou de mostras de performance na Galeria Vermelha, Festival do Apartamento, Festival de Performance de Belo Horizonte. Atuou nos espetáculos O Quarto Ausente, cadê? Perdi o currículo dela. Manual 2 Pontos Insaciável, Barra Mórbida e Lolia. Depois, se estiver falando errado aí, você me corrige, hein, Gabi? Trabalhou como atriz no premiado curta-metragem Concreto Cinza Abstrato, de 2019, e morou por 4 anos em Nova York, onde estudou em 2 conservatórios de teatro. Atlantic Acting School, de 2014 a 2016, e na City Conservatory, de 2016 a 2017. Lá atuou nas peças Adam and Eve. Depois você me corrige aí, viu, Gabi? Esses termos aqui eu não conheço. Escrito por Chuck Me e dirigida pelos artistas da City Company Conservatory. Atuou também na peça A Blood Orange, em 2017, escrita por Cody Jones e dirigida por Elaine Rava. Gabi, boa noite. Obrigado pela sua presença aqui online com a gente nessa live de encerramento sobre viewpoints no Brasil. Você tem essa experiência incrível de ter feito um programa que a City Company deu início em 2013, que é o Conservatório, que é um curso, né, extensivo, com várias modalidades práticas, né, que é conduzida pelos artistas da companhia. Então, eu gostaria que você começasse a sua participação aqui conosco, falando um pouco como que surgiu o seu interesse, primeiramente, né, na prática dos viewpoints, e como que foi essa sua trajetória artística, desde aqui de São Paulo até você chegar em Nova York e ingressar no Conservatório da City Company. Boa noite, Gabi. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos. Muito obrigada por me convidar para falar da minha experiência. Tem sido muito nostálgico olhar as minhas anotações e ver as fotos antigas de um tempo que foi maravilhoso. O meu interesse por viewpoints, ele começou, o meu primeiro contato com ele foi na PUC, com a Miriam Rinaldi, que é minha professora. Ela introduziu o viewpoints para a gente no meu 3º ano lá, numa disciplina chamada Oficina Interdisciplinar. E eu pirei. Depois disso, eu me mudei para Nova York em 2014. Aliás, hoje faz exatamente 6 anos que eu me mudei para lá. Foi dia 27 de agosto que eu fui, uma loucura. E eu fui para a Atlantic Acting School primeiro, que é uma escola mais tradicional, fundada pelo William H. Macy e pelo David Mamet. E eu tinha aulas lá com Donnie Matter, de Suzuki, bem inicial Suzuki, e viewpoints. Então lá a gente aprofundou muito mais. E eu comecei a perceber que o meu interesse estava muito mais voltado para porque a gente tinha naquela aula, que era uma relação muito mais horizontal com o professor e, enfim, com a matéria, do que com o restante da filosofia daquela escola, apesar de eu ter aprendido muita coisa, ser uma escola excelente. E aí a Kelly também era uma professora lá, a Kelly... esqueci. Kelly Moore, foi minha professora lá no meu 2º ano, e lá aí a gente realmente entrou no Suzuki total. E eu me apaixonei e falei, eu acho que eu quero ir para a City, eu acho que faz mais sentido eu estar lá. Perguntei para a Kelly se ela achava que fazia sentido, se ela achava que eu ia aguentar, porque eu sabia que era pancada. E ela falou, acho que você vai sofrer um pouco, mas você aguenta, acho que tem tudo a ver, essa mudança. E eu vou falar de você, enfim, se joga. Aí eu enrolei, esperei até o último minuto para mandar, a última noite, deixei tudo para cima da hora, achando que não ia entrar, mas entrei, e foi assim que tudo começou. Maravilhoso, Gabi. É legal você ter falado do Suzuki, porque sempre rola um pânico, assim, né, com o Suzuki, os medos todos aparecem. E a prática é difícil, e não sei o quê. Narciso, como é que era a relação nos grupos de treinamento que você orientou na universidade, na sua companhia? Vocês combinavam também o viewpoint com outras práticas? Como que vocês faziam? Sim. A gente fazia essa relação com Suzuki, né? Ela falou, encontrando com Doni, né? A gente fazia muito, um pouco. E também, claro, ali tinha algumas esse desejo de trabalhar ali com Suzuki no início.
Então foi muito bacana. É difícil, eu reconheço, porque eu também faço, né? A Sandrinha já comentou, mas depois a gente também começou a mesclar principalmente com a capoeira para a gente. A gente começou a pensar, ao fazer, qual era a necessidade do nosso preparo anterior, né, quando ele existia, para os viewpoints. E a gente começou um pouco a misturar várias práticas, muito a partir dos nossos desejos, né? Então a gente fazia umas sequências básicas de Suzuki, né, umas diagonais, e depois a gente fazia jogos de capoeira, elementos, para a gente começar a criar essas relações para os viewpoints. E a gente também fazia um combinado na sala de trabalho que era, a gente não sabia quando ia mudar de um para o outro, né? A gente sabia como a gente iniciava, mas de repente mudava. Capacidade de ampliação da atenção, da relação e da percepção. Então, a gente fazia muito isso. E depois, claro, uma prática mais fora da universidade, com os horários a gente já caía mais nos viewpoints, e aí cada um ia trazendo dentro do espaço ali da prática, digamos, a sua formação paralela. Quem vinha da dança contemporânea, quem vinha... continuava uma prática pessoal com Suzuki, isso acabava entrando ali na hora do trabalho. Legal. Ale, você está no ponto aí já com as fotos do Narciso, Ale, por favor, para a gente poder ver algumas imagens dos espetáculos do Núcleo 2, dirigidos pelo Narciso. E aí, ao longo das imagens, Narciso, você pode ir comentando com a gente um pouco mais sobre essa articulação entre o treinamento e a criação artística, e especialmente sobre a questão que você retomou, né, que você mencionou já anteriormente, do teatro de rua, que acho que é uma abordagem que ainda não apareceu aqui nas nossas lives, e aí vai ser bem legal poder ver nas fotos e ouvir a sua experiência sobre isso. Porque o que aconteceu? No nosso caso, chegar a uma obra virou uma necessidade, né? A gente começou a perceber que a prática, o encontro, ali tinha um espaço de prazer, que a gente... era praticamente diário isso, né? Mas a gente começou a também perceber a necessidade de criar um espetáculo. E aí os dois trabalhos, sempre a gente ia para a sala, para a prática dos viewpoints, com perguntas. Esse primeiro, eu nem vou ficar muito nele, a pergunta era o que era morar no estado de Minas, mas na beira de um rio, né? Num estado que não tem mar, qual era a relação com a água? E a gente fez uma viagem de Uberlândia até o Jequitinhonha, né, acompanhando e colhendo histórias, narrativas, sensações, cores, texturas de pessoas que moravam nas margens dos rios em Minas. Com esse material, a gente voltava para a sala e entrava nas práticas dos viewpoints. A gente começava a traduzir essas sensações nos materiais de tempo e espaço. E aí os objetos iam aparecendo, sabe? Um pouco já misturando também com as composições. Então, o espetáculo foi feito num grande galpão. Não sei se você, Sandra, ou alguém pôde assistir em Blumenau, porque o nosso circuito de apresentação sempre foi muito um circuito regional, então era aqui em Minas, Mato Grosso, né? Era o nosso lugar mais de trabalho. Então, todo o espetáculo acontecia no espaço todo como um grande jogo, onde o público também se movimentava, né? Isso, de alguma maneira, deixava esse campo de uma prática do que ia acontecer ali, conforme a movimentação dos espectadores ali vivo. Então, Ale, você pode colocar o próximo? Aí a gente foi dessa pergunta, nós voltamos a uma outra pergunta que era: a maioria dos atores, atrizes, nós não somos de Uberlândia. Nós trabalhamos aqui, vivemos aqui, mas nós não somos. E a gente, a todo momento, né, você me apresentou como de Uberlândia, mas eu vou na padaria há 20 anos e a pessoa fala assim: você não é daqui, né? Você é do Rio.
Aí você é sempre um estrangeiro. Aí a gente partiu da pergunta: quem somos nós em Uberlândia? E o que é a cidade de Uberlândia? Aí nós descobrimos que existe um código de postura do início do século XX, de todas as cidades do Brasil têm seus códigos, que determinam as regras de conduta física também das pessoas na cidade. Aí foi o nosso, falei, vamos colocar os viewpoints de espaço aí, né? Começar a traduzir esses documentos históricos em condutas físicas no espaço. E aí a gente vai para a cidade, né, a partir, claro, dessas experiências, e vamos. E aí são duas... Eu coloquei essas duas fotos porque esse que estão todos em cima do ponto de ônibus com a camisa foi uma dessas práticas de estudo. A gente saía, né, e ia entendendo também, por exemplo, o tempo do semáforo, do sinal, e o outro tempo de ação física dentro desse tempo da cidade. A gente foi criando... Então, quer dizer, esse é um estudo e o que virou a cena. A cena virou essa linha de palhaços do Carnaval do Rio que tocam aí a chegança que abre o espetáculo. E o espetáculo dentro das... tem uma invasão que passa e vai embora, nem é uma roda, ele vai se deslocando pelo espaço da praça, então a gente foi criando quase estações e composições. Então, cada espaço, o espetáculo tem uma dinâmica diferente, né? E é uma ideia que a gente começou a ver nas cidades, todos que são artistas aí, trabalham na rua, né? A polícia quer botar a gente para fora, a ordem quer botar a gente para fora, então um espetáculo que também vai se deslocando até sair da cidade, da praça, né? Porque a gente está sendo posto para fora. E aí os materiais foram aparecendo. E foi muito rico essa experiência para todos nós. Então, e também, Fabiano, a gente reconhece o espaço a partir dos viewpoints. Não é chegar na praça e ficar olhando para a praça. A gente começava ali a fazer uma prática, entender como é que o espaço ia sendo desenhado. Sabe? No nosso caso, os viewpoints viraram um exercício cotidiano de existência artística. Como eu chego na sala hoje de trabalho, isso está em mim, né? Por conta desse tempo de praticar. Então, foi muito bacana. Esses espetáculos a gente fez durante 5, 6 anos. Os espetáculos ganharam uma boa circulação aqui pela região e, de alguma maneira, nos alimentava a manter vivo essa estrutura mínima que tem uma obra fechada, mas com muitas zonas de respiro, onde os atores também podiam estudar esses princípios dos viewpoints. Então, foram experiências muito ricas, que continuam, claro, nas nossas práticas, hoje já cada um separado, mas quando a gente se junta. Então, me fez muito pensar o que é a formação do ator hoje, né? Como isso pode, algumas discussões que você propôs, né? Como isso entra nos cursos de graduação. Alguém postou, Tânia, exatamente. Como isso entra nos cursos de graduação e a potência disso para os alunos, sabe? Legal, isso, sabe? para mim, tem sido muito bacana. Como isso se realiza também na prática, né, Narciso? Como tem esse trânsito da universidade, essa atuação, é quase uma jornada dupla, né, que muitas e muitos de nós vivem, né, de trabalhar no teatro com as nossas companhias e na pesquisa acadêmica e tudo mais, e como fazer essa migração, né, entre esses dois universos. Porque eu acho que, no meu caso, acho que Sandra também, Miriam, né, e os demais, que eu sou um artista pesquisador, eu não sou um teórico da cena, né? Então não é esse o meu lugar na universidade. Existem outros colegas que fazem excelentes reflexões teóricas sobre o que acontece na cena contemporânea. Eu não, eu prefiro trabalhar com esses materiais e investigando-os em diálogo com outras práticas, né? Eu acho que isso é de uma riqueza
para mim, muito grande. Foi muito potente esses anos todos, e continua sendo. Que legal, Narciso. Parabéns pelas realizações. Essas fotos são lindas, são muito sugestivas, assim, dá vontade de assistir assim, as obras, a maneira como isso está composto no espaço. As fotos muito bem escolhidas aqui para deixar a gente com vontade de viver essa experiência artística que você, junto com a sua companhia, produziram. Parabéns. Vou Obrigado. passar para a Gabi mais uma vez. Gabi, você fez esse. Ale, pode tirar aí, por gentileza, a tela, para a gente ver a Gabi agora. Gabi, aí você entrou, você contou essa sua trajetória, de saiu lá do Acting Conservatory, a Kelly Maurer, que é uma atriz da City Company, professora lá no Acting, no Atlantic, que saiu, você conversou com ela, tal, você saiu e entrou, acabou entrando então em 2017 no City Conservatory. E aí, Gabi, quais são as características desse processo formativo que a City propõe? Como são as aulas, de que maneira elas estão organizadas? Como é o processo de seleção? O que é que acontece em termos de prática, né? Quais são as investigações práticas propostas nesse processo e o que resulta, né, dessas práticas que são regulares e extensivas? Como é que foi sua experiência lá? Então, Fabi, a gente, a primeira semana, ou as primeiras 2 semanas, a gente começava com o treinamento do Suzuki e do Viewpoints de manhã, 1h30 cada, começando às 10 da manhã, aí tinha 15 minutos de intervalo entre um e outro, terminava, acho que 1h15 da tarde, e aí nas 2 primeiras semanas a gente treinava de manhã e à tarde, os dois, para acostumar a musculatura. Então na primeira semana ninguém conseguia andar direito, foi bem intenso. E aí, isso era até 1h15 da tarde, a gente almoçava, e aí no período da tarde a gente tinha aulas, cada dia da semana uma aula diferente. Então, a gente tinha aula de listening, que era uma aula de cena, a gente tinha aula de moving, que era uma aula de movimento, tinha composition, que era a aula que a gente criava um pequeno exercício que depois ia ser apresentado, a gente era dividido em grupos, tinha aula de speaking, com a Ellen Lauren, normalmente, que é uma aula que, a princípio, eu não sabia o que esperar dela, porque na escola que eu estava anterior, a gente tinha uma aula de speaking, que era uma aula militar, era para a gente perder o sotaque de onde quer que a gente fosse, brasileiro ou mesmo americano do sul, que tem mais sotaque, para chegar numa neutralidade. Ela chamava, né, que é o Mid-Atlantic Accent. Então, é interessante aprender, só que eu achava muito complicado, com 1000 questões, era, assim, uma castração, às vezes eu não queria perder o meu sotaque, né? Eu sou brasileira, não vou deixar de falar assim nunca. E aí, na City, eu fui esperando algo assim, porque era speaking também, eu falei, bom... E aí, quando eu falei isso para Ellen Lauren, ela falou, não, nós não acreditamos nesse tipo de conduta. Era completamente o oposto, era uma aula para a gente falar, ela falava para descobrir qual é a sua voz, que voz você tem como atriz, que voz você tem no palco. Então, essas eram as aulas que a gente tinha no período da tarde. A composition era uma questão bastante forte lá, foi com elas que a gente construiu o nosso grupo, que a gente foi descobrindo o que a gente queria fazer no final do curso. Então, em cada composition, nós tínhamos pequenas regras ou pequenas técnicas teatrais que a gente tinha que usar. Então, por exemplo, tinha uma em que foi pedido que a gente usasse uma técnica chamada acumulação. Então, cada cena, a gente ia mostrando na mesma cena com um elemento que era adicionado cada vez e que ia revelando algo novo. Tinha uma outra que era para usar o Rashomon, que é um filme do Kurosawa, em que você mostra um ponto de vista e depois você contradiz esse ponto de vista com um ponto de vista de outra personagem da história. Aí, por exemplo, foi uma apresentação que a gente fez com uma dramaturga que escreveu uma peça para a gente apresentar, chamada Kate Tarker. A peça chama-se Hang and Burn, e a gente foi dividido em grupos, e cada grupo apresentou a mesma peça. Então, essa sou eu no meu grupo. Aí é uma composição... Eu vou passando aqui, Gabi, porque aí são imagens da sua experiência
não só na City Conservatory, mas em Nova York no tempo todo que você viveu lá, né? Aí você vai trazendo isso para a gente também. Sim, aí também foi uma composition, aí foi mais pro final do curso, já era bem baseado no Adam and Eve, que foi a nossa peça de formatura. Então, a gente já fazia compositions focadas. Essa é a que eu falei da acumulação. A gente tinha que escolher alguma peça, que a gente escolheu o Psicose 448 da Sarah Kane, e fazer em cima disso. Essa é a mesma da primeira. Então, Gabi, só para pegar um geral, assim, as aulas eram diárias, período integral, manhã e tarde, segunda a sexta. Sim. E durante quanto tempo o curso total? O curso total foi de 9 meses. Nessa carga de trabalho? Nessa sempre carga de trabalho. Período integral. Teve uma pausa no Natal, mas sim, período integral. Começa e acaba quando o curso, Gabi? O curso começou dia 3 de outubro e foi até final de maio do ano seguinte. Então, começou em outubro de 2016 e terminou em maio de 2017. Legal. E aí de manhã, então, como você tinha falado, eram as práticas do treinamento da City Company, então vocês trabalhavam Viewpoints e Suzuki de manhã, e vamos dizer assim, essas matérias específicas, né, da abordagem para cena à tarde. Sim. E aí cada artista conduzia essa aula, você falou da Ellen, né, a Ellen conduzindo listening, a Anne Boger participava desse processo também ou não? Não, a gente teve pouquíssimo contato com a Anne, na verdade. Eram mais os membros da companhia. A Anne apareceu uma vez para dar uma aula mestra para a gente à tarde, que foi incrível, e ela também apareceu para a nossa peça. Ela assistiu o ensaio geral, deu toques, mas a gente não tinha muito contato com ela. Legal. Que legal não, que pena, né? Seria legal se tivesse mais contato, mas de tanto tempo, né? Poderia ser um pouco mais. Aí, só para mostrar para o pessoal, essa é a sala da City Company, a sede da companhia, né, em Nova York. Quem já esteve lá, certamente já frequentou essa sala, que era onde as atividades que a Gabi vivenciou aconteciam. E é você aqui ajoelhada, né, Gabi? À esquerda, embaixo. Sou eu. Sou eu. Maravilhoso. E aqui o Adam and Eve. Isso. Que foi apresentado no Dixon Place, que é um espaço que eu adoro. Ô, Gabi, eu acabei não colocando a repetição da foto que você me mandou, mas eu queria que você me contasse a história desse cartaz, que eu achei muito legal. Tá. Bom, eu sou a segunda, da esquerda para a direita, essas são minhas pernas. E a gente, enfim, conversou e decidiu como a gente queria que fosse a foto do flyer. Era uma peça, a Adam and Eve é uma peça do Chuck Mee, que é um dos membros da City Company também, né? E é uma peça, assim, resumindo muito sobre o amor, sobre aprender a amar, por exemplo, vendo acontecimentos e casais e brigas, e no final o casal, que é o Adam and Eve, que é o casal inicial, eles aprendem todas as coisas que podem acontecer numa relação e ficam juntos. E a gente decidiu que água era um elemento sensual e amor líquido, e vamos usar água na nossa foto do flyer, mas todo mundo duro, ninguém tinha acesso a uma piscina, nada ali, e não lembro qual foi o membro da companhia que falou: a Anne Bogart tem piscina no prédio dela. A gente pode perguntar para ela se tudo bem vocês irem lá tirar foto. E ela deixou, ela é uma querida, então a gente foi na casa dela, que fica perto do Central Park, se não me engano, fica no Upper West Side. A gente se trocou lá, colocamos uma roupa de nadar, todo mundo meio tímido assim, e ela falou: não, gente, aproveita que vocês estão aí, já nada um pouco, era piscina aquecida, arranjou toalha pra gente, uma querida. E foi essa a história da foto. E essa é a peça, né? Que legal, Gabi. Essa é a peça, né? A gente viu aí algumas imagens do espetáculo. Quantos no total, Gabi, na turma toda? Ai, eu acho que nós éramos, 1, 2, 3. Aqui na cena, né? Sim, são todos nós. Acho que 16, será? Começou e terminou com o mesmo número? Como é que teve desistência, flutuação? Como era isso? Não, começou e terminou com o mesmo número, e era um grupo, ao mesmo tempo que ele era heterogêneo, no sentido de idades diferentes, todos os cantos do mundo. O interesse era, assim,
prioritariamente em teatro, mas tinham pessoas que queriam só dirigir, por exemplo. Nós tivemos 3 diretores na nossa peça final. Uma portuguesa, a Manuela, e 2 americanos. Então, isso era bem interessante. E a City Company disse que antes de nós tiveram 2 conservatórios antes, né? E eles falaram que um deles era muito voltado para dança, que era um grupo que era formado, na maior parte, por dançarinos, e o outro era formado por pessoas muito interessadas em performance. E que o nosso foi o primeiro grupo que realmente era a galera do teatro, queria fazer teatro. Então, cada grupo sempre tem a sua peculiaridade. É legal se descobrir isso também no processo, né? É legal essa observação que você fez sobre... Porque acho que essa relação é uma descoberta também, né? Um processo longo como esse, intensivo, né? E na duração extensivo, é interessante ver como vai se formando também a característica de um coletivo, né, Gabi? Sim. E essa é a foto com o Chuck Me. Essa é a foto com o Chuck Me, acho que no último dia da nossa peça ele foi assistir. O Chuck Me é esse senhor que está aí no centro da foto, de vermelho, no carrinho. Diz ele que gostou peça, do que a gente fez com a peça dele. Não sei se ele estava sendo só gentil, mas ele disse que gostou. E aqui já é um outro momento, né, Gabi, a partir dessa foto? É um outro momento. Quando a gente terminou o conservatório, a City, eles abrem um espaço chamado City Lab. Então, os alunos do conservatório que tiverem algum projeto podem escrever seu projeto e a City vai dar espaço para a gente apresentar e trabalhar. Então, eu me inscrevi porque eu queria e porque eu também queria estender meu visto. Só assim eu poderia estender meu visto nos Estados Unidos também. E continuei com os meus colegas lá e a gente trabalhou nessa peça que é a Blood Orange, que foi escrita por um dramaturgo, amigo de uma amiga minha. E nós apresentamos 20 minutos só do processo na City, aí no Zasner Studio, mas a gente apresentou a peça inteira num teatro, numa igreja, no Upper West Side. A gente conseguiu apresentar, isso foi bem legal. Ótimo. E essa imagem? Essa imagem é com a Kate Tarker, que é a dramaturga que eu falei que escreveu a peça Hang and Burn pra gente. Então isso é depois que todo mundo apresentou a versão própria da peça dela, com ela aí sentada. E foi uma peça que ela escreveu no momento, foi antes do Trump ser eleito, então é uma peça que falava muito de caça às bruxas, de mulheres bruxas, né? Foi bem carregado isso lá, mas foi antes do Trump ser eleito. E aí teve um momento legal também, que depois que o Trump foi eleito, que foi a depressão maior, a gente não conseguiu nem treinar direito nesse dia. E a Ellen Lauren teve a ideia de pedir para que todos nós escolhêssemos um discurso político já existente, de uma figura política, e a gente apresentou esse discurso na íntegra, todo mundo escolheu um e apresentou, e isso foi muito forte. Foi um dia bem especial, no frio, lá em janeiro, com todo mundo congelando, mas foi um dos momentos que eu mais me lembro, assim, que eu trago com muito carinho. Legal, Gabi. Sua experiência é muito interessante, assim, de uma trajetória, de muitas descobertas, né? Tem um tempo também de maturar os processos, né? Processos longos, processos intensos, fora do país. Isso também mexe muito com a gente, quando a gente sai da nossa língua, quando a gente sai dos nossos valores, assim, de alguma maneira, né? Isso acaba nos abalando em diferentes aspectos. Então, eu acho que isso também, por outro lado, traz uma maturidade artística e de vida, né? Que certamente é uma experiência muito marcante. E aí queria que você, a partir disso, também para encerrar, você falasse, Gabi, como que é para você, depois dessa experiência, não só com a City Conservatory, mas em tudo que você viveu, podendo estudar tanto tempo em Nova York e trabalhar como atriz lá também, e também ter a sua carreira no Brasil, como que você observa essa trajetória antes de ir para lá, estando lá e depois, quando você voltou para o Brasil, as principais transformações, esses pontos de vista de realidades distintas aqui e lá, que você pode destacar depois dessas experiências vividas? Essa pergunta é difícil. Deixa eu ver. Eu acho que antes de eu ir,
eu não tinha noção que eu tinha um corpo, vamos dizer assim, corpo de palco, corpo de atriz. Eu não tinha noção que a voz era um membro. Eu acho que o meu olhar, depois da Ciri principalmente, ficou mais aguçado. Uma coisa que eles falavam muito pra gente lá, e que eu tento aplicar agora na vida como um todo, é que não tem muito bom e ruim, ou certo e errado, quando a gente vê uma obra de arte ou assiste uma peça. Tem coisas que funcionam mais e coisas que funcionam menos. Eu acho que uma diferença grande entre aquilo, sem idealizar, né, porque a gente idealiza muito lá fora e realmente tem coisas que funcionam muito, mas tem outras que não. Eu acho que a organização e o rigor que eles têm com o treinamento, para mim, é essencial para que ele funcione. Não tem sentido de outra maneira, então se você chegou atrasado, você não vai entrar, você perdeu aquele momento. E lá também o metrô atrasa, sabe, super não funciona, todo mundo tem as questões, mas a gente tem um combinado, né? Existe um combinado de um coletivo de estar lá junto. E se isso não é cumprido, tudo bem, acontece, ele não era chibata, mas então te custa alguma coisa, né? Eu acho que isso para mim era muito forte, sabe? O treinamento te custa muito, Suzuki, minha paixão, principalmente, e tudo que você faz para poder estar naquela sala, enfrentando frio, não era toga no Japão, mas era um frio de menos 16 em Nova York, enfim, acho que também é muito forte a sensação de fazer um treinamento que te pede que você se comprometa 100% do seu corpo em uma única ação. Eu acho que isso muda a forma como, sei lá, você vive a vida. São escolhas muito radicais, eu acho. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu acho que é uma mudança, como a gente treina por 9 meses, todos os dias, é uma mudança quase que espiritual também, não é só me acostumei a treinar, entra em você, Viewpoints vira poesia, é realmente muito transformador. Eu sinto muita falta. Nossa, Gabi, respondeu super. A Luau colocou aqui no chat sobre isso, eu ia falar exatamente isso, porque acho que também tem uma coisa da dificuldade de tornar isso palavra, né? A gente até conversou um pouco antes da live sobre essa trajetória, né, do antes e depois, e o como as práticas intensivas e uma relação que é filosófica e espiritual com o trabalho também acaba reverberando para a gente em todos, se não todos, mas em muitos aspectos da nossa vida e por muito tempo. Né? Acho que o Narciso falou um pouco isso também nessa transformação que ele foi observando no trabalho lá na UFO, né, e com o coletivo teatral lá em Uberlândia. E aí, aproveitando essa questão também, eu quero perguntar para o Narciso, para a gente fechar também com ele, sobre a prática de direção teatral, Narciso. Você é diretor, e me interessa muito pensar essa relação também de treinamento, que é uma prática que está historicamente ligada aos atores, né, mas aos discursos dos diretores que empregam os treinamentos aos atores. E aí queria saber, a partir da sua experiência, da sua perspectiva como diretor de teatro, como que você observa, percebe a questão do treinamento no trabalho como diretor? O que é que altera, o que é que modifica, o que é que se transforma e que reposicionamentos, aí falando especialmente do Viewpoints, a prática como diretor causa quando a gente se envolve num processo de treinamento como esse? Bem, Fabiano, eu dirigi o mesmo grupo durante um tempo longo, né, ou razoavelmente longo. Então, a minha prática se dá muito nesse lugar de perceber um elemento, acho que Gabi falou muito bem. Primeiro, de um processo de criação que é coletivo, que é compartilhado, que coloca o ator numa outra condição de atuação e que faz com que a gente que está dirigindo comece a perceber o que aquele corpo do ator em relação aos materiais e aos outros, com os VPs, está produzindo ali. Então, a direção,
para mim, vai muito nesse lugar, né? Quase como a própria Anne fala, um olhar sensível ao que o ator e a atriz está produzindo ali com aqueles materiais em jogo. Então, é a partir daí que eu, pelo menos, vou organizando a cena, né, e vou colocando outros materiais e criando para os atores outras perguntas, aonde a gente ia respondendo nas práticas dos viewpoints. Durante muitos anos, foi com esse mesmo coletivo dessa maneira. Quando eu fui dirigir, você me perguntou, acabei não tocando, mas com grupos mais de Goiânia, né, com práticas de viewpoint, que trabalhavam a partir da exaustão, e aí eram atores que não tinham esse cotidiano, aí eu percebia uma maior espera do que a direção ia propor para eles, né, e uma intencionalidade que vinha no decorrer do processo, e não a priori, né, como um espaço de jogo e de trabalho coletivo. Então, fui percebendo isso, e aí eu ia criando esses elementos composicionais, que eu vou chamando de ingredientes, né? Para pensar como fazer uma boa comida, né? Que você vai usando um pouco mais aqui, ali, para que eles também vão entendendo que existe na atuação um lugar de criação. Então, é assim um pouco que eu venho dirigindo, né? Porque também, quando eu estou atuando, eu levo isso para o meu trabalho, que eu venho pensado isso. E tem uma coisa que a fala da Gabi, a partir da experiência dela, foi muito legal, porque o Viewpoint tem uma ação política nesse momento. É um modo coletivo da gente criar, né? Quer dizer, tem uma força política, né, nesse sentido muito bacana, de juntar para produzir alguma coisa. Isso hoje no Brasil é fundamental para a nossa existência. Então, da mesma forma que essa prática, para mim, tem muito mudado o meu olhar sobre o que é atuação, a condição da atuação, como a gente organiza a encenação, muito numa prática de parceria com os atores e as atrizes e com os materiais que a gente está escolhendo. Muito legal, Narciso. Obrigado pela sua resposta. Acho que sim, né? A gente, você perguntou se tinha tocado no assunto. Acho que sim, porque não diz respeito apenas a uma personalidade, vamos dizer assim, a uma função do teatro, mas sim a um conjunto operativo, né? Que se reúne para produzir, para criar. Então, acho que esse panorama, a partir da sua experiência, é muito entusiasta assim, de ouvir. Muito legal. Fabiano, se você me permite, vale a pena ler os livros da Anne, o Antes de Atuar é maravilhoso, porque ali tem metáforas do modo de produção de relação nos espaços de trabalho que a gente vê quando vai para os exercícios, sabe? É muito bacana. Recomendo a todo mundo. É uma delícia de ler. É bem legal, mas ali tem reflexões que fazem esse tecimento também, né, entre arte e política, né, arte e constituição social. São textos interessantes. Tem livros da Anne Bogart, infelizmente, que não tem em português, né? O And Then You Act, que eu acho, não sei se foi esse que você mencionou, que é um livro Isso, que tem em tem espanhol, né? espanhol. Tem espanhol, isso. Isso, que ele tem com esse título, né? Antes de Atuar. É. Mas a gente tem o livro, enfim, tem a preparação do diretor e o livro dos viewpoints, mas acho que vale a pena, sim, o esforço também para acessar esses textos em inglês, ou mesmo se alguém tiver acesso em espanhol, também vale a pena. Gabi, vou passar para você novamente para a gente encerrar a nossa live, essa primeira parte dessa nossa última live, te agradecendo mais uma vez pela generosidade de você ter compartilhado os seus materiais, sua experiência, a sua fala e o seu tempo aqui conosco. Te agradeço muito. Espero que a gente se encontre assim que essa pandemia acabar. Né? Nós nos encontramos no Carnaval, foi um momento muito legal e depois a pandemia nos colocou dentro de casa. Então, quero deixar um beijo carinhoso para você, Gabi, te agradecer muito pela sua participação aqui hoje.
Muito obrigada. Eu amei esse encontro que a gente teve treinando Viewpoints sábado de manhã. Bom ver todo mundo aqui. Obrigada por me convidar. Adorei falar sobre. Espero que tenha acrescentado. É difícil às vezes falar da experiência pessoal. Às vezes a gente não sabe o quanto isso toca, né? Mas assim, foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida e eu sinto falta, não sinto falta de Nova York, mas sinto falta de treinar com ele todos os dias. Todos os dias. Obrigada mesmo. E obrigada a todo mundo que ouviu. Obrigada, Narciso. Um prazer enorme te conhecer. Obrigado, Gabi. Narciso, quero também aproveitar e te agradecer por você ter disponibilizado aí o seu tempo, sua experiência, toda a trajetória como teatreiro, professor, pesquisador, diretor, nessa relação específica aqui do nosso tema, né, de Viewpoints. Muito obrigado. Como eu já falei no começo, nós tivemos vários encontros muito felizes com você, com a sua companhia, né, em ambientes artísticos, de pesquisa, acadêmicos. Então, eu quero te agradecer, quero deixar um grande abraço para todas e todos lá de Uberlândia e dizer que o Narciso, ele organizou um dossiê Viewpoints pela revista Rascunhos da Universidade Federal de Uberlândia e todos os textos estarão disponíveis no Drive, o famoso Drive, que eu vou falar sobre ele no final da live de hoje, tá? Depois da próxima participação. Narciso, obrigado mais uma vez pela sua presença online aqui na nossa série de lives sobre Viewpoints no Brasil. Poxa, eu que te agradeço, Fabiano, o convite, a oportunidade aí de conhecer a Gabriela e todo mundo que acompanha esses dias, de ouvir queridas que me antecederam aqui falando da sua experiência, os artistas. Poxa, de uma alegria nesse momento em todos, incomensurável. Né? Eu acho que é um sentido de existir, né? E de resistir no teatro, encontrar tanta gente aqui, poder conversar de um assunto que nos é tão instigante, cara. Eu te agradeço muitíssimo. Fica aqui o meu beijo a todo mundo. Gabriela, pela parceria. Obrigado, Narciso. Obrigado pela participação. Eu vou colocar aqui no chat, vocês podem deixar as mensagens aí para Narciso, para Gabi, que nós vamos depois salvar essas mensagens e encaminhar para a Gabi e para o Narciso. São mensagens sempre carinhosas, é muito legal poder ter esse espaço de afeto aqui também. Então, e se vocês quiserem, claro, comentar, fazer observações, reflexões, perguntas, eles vão receber também esse material e depois eles podem estabelecer contato direto com vocês para seguirmos conversando. Acho que um pouco da ideia também, quando surgiu esse projeto de fazer as lives de Viewpoints no Brasil, né, trazendo referências de várias regiões do país sobre as transformações, as diferentes leituras sobre o trabalho, e também de aproximar um pouco as diferentes realidades de treinamento e de produção artística, não só de uma técnica específica, mas dos modos de fazer teatro, né, as condições financeiras, culturais, enfim, que são muito diferentes, dado o tamanho do Brasil, né, e as diferenças regionais que são muito contrastantes. Então, é muito legal manter essa rede aqui entre nós. Então, podem deixar as mensagens aí. Eu vou aproveitar esse momento para, mais uma vez, fazer a divulgação das lives de Método Suzuki, que vão começar na terça-feira que vem. Eu já deixei aí uma vez no chat, eu vou colocar agora de novo o link direto para a inscrição. Vão ser 4 lives sobre Método Suzuki e também sobre arte e cultura japonesa, artes da cena no Japão e as relações interculturais Brasil-Japão, com artistas que têm experiência com práticas específicas da cultura japonesa e esse intercâmbio com as práticas teatrais e cultura brasileira. Vai ser muito legal, divulguem para o pessoal que tem interesse também nesse segmento de pesquisa ou nessa prática específica de teatro ou de artes da cena, de dança, enfim. A gente aguarda vocês que já estão aqui hoje para poder acompanhar essas lives na quinta-feira. Nós vamos abrir com a Christine Greiner, vai ser uma abertura assim honrosa. Estamos muito felizes assim com essa programação, então eu conto com a participação e a inscrição de vocês. E agora nós vamos para o nosso segundo momento aqui da nossa live de Viewpoints no Brasil. Vai ser uma alegria enorme com uma programação de artistas, de pesquisadores
né, de diferentes experiências, fazer esse encerramento agora com uma atriz que tem um reconhecimento pelo seu trabalho, pela sua trajetória artística de pesquisa, que é a Mariana Lima. Ela já entrou aqui na sala. A Mariana está com uma questão de conexão, só vamos ver se está tudo certo lá com ela. Mariana, você está aí, conectada? Eu Boa estou aqui. noite. Boa noite, querido. Você está me vendo, me ouvindo? Estou te vendo, estou te ouvindo. Ah, olha aí, que beleza. Então tá bom. Então tá Você funcionando. achou uma casa linda para ficar, achei muito legal. Seu teto aí tá bonito. Então, eu estou vivendo uma extrema situação de viewpoints de espaço. Extrema. Porque eu tô há 5 meses fechada num apartamento no Rio. 5, né? A gente já está há 5 meses de pandemia, né? 5 meses, desde E março. hoje eu vim para uma praia. Pela primeira vez eu saí de casa, a gente foi convidado para vir para uma casa numa praia. A gente chegou na praia, eu entrei na praia, vi a praia e entrei aqui no computador. E caí numa reunião de Zoom. Então eu tô olhando e falando assim, meu Deus! E tem muito barulho aqui, porque tem criança, então eu tô numa situação que apareceu essa oportunidade e foi, assim, vai ser muito importante ficar vivendo um espaço diferente do que as 4 paredes que a gente está vivendo tão intensamente. Mariana, você está cumprindo a rigor, assim, você não saiu de casa? Porque eu acompanhei alguns trabalhos seus pela internet, né? Teve uma espécie de um programa que vocês faziam, né? Pela rede, aproveitando, tirando um pouco essa coisa da pandemia. Não, Foi sem teve sair 2 de casa, episódios assim, de sala de roteiro. Sala de roteiro, isso. Não, antes teve o Cérebro Coração no Sesc, que a gente ficou quase um mês preparando para adaptar para uma situação dentro de casa, filmado. E depois esse sala de roteiro, eu estou ensaiando, fazendo projeto pela internet à distância, estudando milhões de coisas, então passo o dia inteiro praticamente na frente do computador, o que tem sido um desafio enorme. Estou no meio de um projeto, então um projeto que estava acontecendo em sala de ensaio está acontecendo agora assim, como a gente está. Mas eu não saí, quer dizer, saí para andar um pouco, para dar uma volta no bairro, assim, e não saí. Minhas filhas têm aula em casa. Então, aproveita, Mariana, que você conseguiu esse espaço. Eu vou aproveitar, aproveita. Mando foto, mando nudes durante o fim de semana. Manda que a gente divulga. Ô, Mariana, você... Mas muito obrigada pelo convite, eu estou me sentindo um pouco... quando eu estava ouvindo um pouco a reunião, acho que vocês já estão... Me senti meio peixe fora d'água, porque vocês estão numa discussão e né, dentro de um campo aí que eu estou chegando aí de... Então, peguei os últimos 15 minutos e achei super interessante, mas eu não estava acompanhando, assim, então eu não estou acompanhando a conversa de vocês. Mas vamos tentar. Não, na verdade, o que a gente tem feito nesses dias todos foi compartilhar algumas experiências de alguns artistas que viveram, né, seja experiências com a City Company ou aqui no Brasil com a técnica dos viewpoints e como esses desdobramentos acontecem nas práticas, né? Você, por exemplo, é uma atriz que teve a experiência diretamente com a City Company e eu já queria começar te perguntando sobre como foi essa experiência, como é que você chegou lá? Foi em 2001 mesmo, eu tinha essa informação desse ano, mas eu não sei se é verdade. 20 anos atrás. Foi um ano antes da queda das Torres Gêmeas. Como foi essa experiência lá, Mariana? Como é que você chegou até a City Company? Olha, foi o Tó que me falou, foi o Antônio Araújo que contou pra gente, acho que a Miriam tá aí? A Miriam eu tá vi aqui. O nome dela, não sei. A gente estava em pleno... Acho que a gente estava em processo de... Acho que a gente estava viajando com o Apocalipse, E o Tó fez um trabalho em Nova York, voltou, acho que ele falou dela pra gente, o Kiki também, meu marido, companheiro, parceiro de trabalho, também estava pesquisando. Eu tinha ganhado uma bolsa Virtuose, que eu desdobrei para fazer em Nova York, era isso. Uma bolsa que era um fundo que tinha na época,
E o Kiki tinha ganhado a Vitae. Então a gente fez um sanduíche com essas bolsas e foi para Nova York. O Kiki depois continuou lá, saiu de Saratoga, eu voltei para o Brasil, ele continuou em Nova York trabalhando com eles. Mas a gente, foi o Antônio Araújo que falou dela pela primeira vez para a gente, e tinha muito a ver com o trabalho do Kiki, muito a ver com o nosso trabalho também, de alguma maneira e tal. E aí a gente caiu lá naquele campus, né? É um campus universitário, né? No dia a gente estava convivendo com várias pessoas, a gente ficou bem... Rapidamente a gente se entrosou com a galera da Siri, eles conheciam o nosso trabalho, tinha uma coisa assim, eles conheciam quem eram aquelas pessoas que estavam, não sei como é hoje, porque isso faz muito tempo, mas eles conheciam aqueles alunos que estavam lá, os trabalhos, e as origens, e as referências e tal. E a gente começou a conversar de um jeito muito legal, mas a gente ficou bem de estudante, fazendo aula de Suzuki de manhã, depois de tarde, e se ferrando, se fudendo. Eu fiquei com o joelho, me machuquei o joelho. A gente era um pouco já mais velho do que os outros alunos, na época. Há 20 anos atrás. Os alunos eram um pouco mais novos que a gente, e a gente já era um casal, então, sei lá, acho que a gente rapidamente ficou amigo da Ellen. Os assuntos eram mais convergentes. E aí, quando vocês voltam para o Brasil, e aí tem um momento de, vamos dizer assim, uma explosão assim, da prática dos viewpoints, e você, tanto quanto o Kiki, são referentes muito fortes para esse momento de uma grande divulgação do trabalho, né? E aí tem uma série de espetáculos que vocês criam nesse início dos anos 2000, 2010, que é o Não Olhe Agora, que é a partir de uma prática no Coletivo Improviso, a Paixão Segundo GH e H e Volta. Eu peguei esses três porque acho que são espetáculos mais conhecidos, assim. E aí queria que você contasse também para a gente, a partir da sua experiência com o Viewpoints, como foi a articulação do trabalho, da experiência em Nova York, para essa sequência de treinamentos que vocês desenvolveram depois no Rio de Janeiro e que resultaram nessas três obras, nesses três espetáculos. Sim. Acho que resultaram em todos os espetáculos que eu fiz até hoje. Eles continuam reverberando e sendo usados como prática realmente até hoje. Assim, acho que não tem nenhum espetáculo... Mentira, acho que os espetáculos que eu fiz que não foram com o Kiki, talvez eu não tenha usado ou me referido ou mesmo tido como memória corporal e física os viewpoints. Acho que quando eu trabalhei com o Felipe Hirsch, era outra coisa, era outro esquema de ensaio, era outra... Mas a gente voltou apaixonados de lá, apaixonados sobretudo com a técnica, porque a parte de jogo, improvisação, a gente tinha muito, então a gente era muito produtivo, por exemplo, nas composições, e tinha muita dificuldade de se disciplinar fisicamente, porque o Suzuki é uma técnica, eu acho, de alto nível de dificuldade. Hoje, por exemplo, o meu corpo não suporta mais fazer Suzuki, eu já destruí o meu joelho, eu não tenho mais condição de fazer aquilo como eu fiz lá e como depois eu fiquei quase 3 anos fazendo. Mas a parte de composição, de uso de ferramentas de espaço, de tempo, de memória e tal, para criar, a gente já estava fazendo no Brasil há um tempo, e aquilo já era praxis dos grupos que a gente trabalhava e tal. Mas a coisa da disciplina foi bateu muito bem, assim, a gente quis trazer isso para o Brasil, a gente quis usar essa métrica para nos ajudar e ajudar os atores que estavam com a gente naquele momento, criadores e tal, a se entender com uma linguagem comum que não fosse, vamos fazer a cena aí. Era a continuidade de um trabalho de método que o Antônio Araújo tinha muito com a gente em Apocalipse e o livro de Jó, não participei dos ensaios, mas metodologia, quanto tempo de ensaio, o que se faz em cada tempo, um tempo dedicado à dramaturgia, um tempo dedicado a aquecimento, a composição, a Suzuki, assim, dividir o tempo do ensaio, organizar e ser meio guiado por aquilo, durante muito tempo foi quase
Quando você descobre uma religião nova, que você não precisa necessariamente se filiar para tudo sempre, mas que aquilo te auxilia. Foi um pouco isso. E aí a gente usou fortemente no Rio de Janeiro com o coletivo, a gente treinava 3 vezes por semana na Fundação Progresso, com vários atores, bailarinos e criadores que começaram a se juntar, a gente fez uma coisa meio cooperativada, a gente pagava um espaço meio junto, a Intrépida Trupe nos cedeu um espaço tipo, maravilhoso por um preço que a gente conseguia se cotizar e pagar. E eu e o Kiki a gente conduzia, mas como tinha muitos colaboradores que às vezes vinham de trabalhos de, sei lá, foi a época que a gente começa a trabalhar com a Cristina Moura, né? Tá até aqui comigo. Ela vem do CDLAB, aí chega a Cristina Moura, bailarina, não sei o quê, ela começa a dar aula também, então a gente dividia o treinamento, era um pouco de Suzuki, um pouco de Viewpoint e também colaborações das mais variadas, de dança a, sei lá, outras coisas. A gente foi se abrindo, assim, para essa colaboração, mas o Suzuki e o Viewpoint eram o nosso carro-chefe, assim, sabe? Sim. Era a língua que a gente falava naquele momento. Uhum. Você chegou aí pro Japão também, Mariana? Você foi ter essa experiência lá ou não? Você não foi? O Kiki foi com... Ele foi, acho que com a Gaivota, mas eu estava grávida e nessa viagem eu não fui. E além do... Você mencionou a questão também da disciplina, que é uma coisa que foi depois trabalhada nesses espaços de treinamento. E que outros aspectos, assim, da prática como atriz, você pode destacar que foram ou transformados, ou reiterados, reforçados pela sua prática de treinamento com Viewpoints? Olha, eu meio que sou teleguiada um pouco por essas noções que ficaram diluídas e menos importantes, assim, no sentido de um conhecimento já absorvido, do qual é uma máquina, assim, é um carro. Eu não preciso pensar mais neles, inclusive quando eu estou usando eles. Isso comprova a sua eficácia e a sua universalidade, eu acho, porque ele é uma ferramenta que ele cabe em muitos lugares, assim, de muitos jeitos. Você pode usar num set de filmagem. A gente já, de alguma maneira, trabalhou essa ideia de pensar viewpoint. Você está pensando, você está num espaço, tem uma mesa ali, a relação que você ganha, por exemplo, em relação a espaço, arquitetura, objeto e vidas e dramaturgias que aqueles objetos, que aquelas paredes e que aqueles espaços podem te dar. Você pode estar fazendo uma cena num banheiro, ou você pode estar num palco de um teatro, e você passa a se relacionar com uma realidade, não uma projeção. Então, a realidade, por exemplo, todo o capítulo arquitetura, eu acho, assim, tipo, sei lá, brilhante, assim. E tempo também, pensar a ideia de tempos, né? De tempos que estão sempre... Isso está introjetado em mim, assim, isso é... Mas vem muito daí e vem muito de uma prática continuada. Não tem nenhuma sala de ensaio que eu não esteja usando de alguma maneira os viewpoints, sem chamar de viewpoint, já sem dar crédito. Sim. Eu estou usando como se fosse assim, tipo, negócio aí que eu faço, tem um negócio aí que a gente faz, que é meio assim, entra um, sai. E o que aconteceu, sabe? Assim, aprender também, uma coisa muito linda que o Viewpoint dá pra gente é aprender a olhar, né? Olhar o espaço, olhar o corpo no espaço, o que significa um corpo perto e outro longe, o que significa quando um sai e um fica, coisas muito básicas, muito simples, mas que são definitivas, né? Para você pensar a construção da cena. E aí, também, te dando uma ferramenta como ator, se você é ator e atriz, porque na minha época, não sei hoje, mas nessa época, era um grupo de diretores, atrizes, cenógrafos, então a gente fazia Suzuki com pessoas de várias áreas, não eram só atores e atrizes. Várias áreas dentro do teatro, né? Mas essa coisa do espaço, por exemplo, a relação estando de fora, sair de fora e olhar para um ator e uma atriz, é muito importante, né? Porque você se coloca no ponto de vista do diretor, ou em outro ponto de vista que não aquele
que fica sempre no centro da cena, protagonizando alguma coisa. Sair desse lugar, eu acho a coisa mais importante. E o Viewpoint te dá essa oportunidade, né? De você mudar realmente o lugar do ponto de vista. Então, você pode olhar de dentro do personagem, mas você pode olhar de lado, você pode olhar de fora, você pode olhar de baixo, né? Você pode ver esse personagem não existindo. Isso é muito, muito rico mesmo, muito... Desdobra muito, né? A gente pode usar isso de muitas maneiras, né? Sim, acho que tira também o peso um pouco que os atores, as atrizes têm de resolver e de ser incrível, né? Acho que a gente gera uma autocobrança também nesse sentido, né? De ter que fazer acontecer e às vezes tem outras coisas rolando já que dizem por si só, né? Nessa relação de estabelecer o olhar que você comentou. A gente tem, eu não sei, aqui no Rio de Janeiro, onde eu treinei nos últimos anos, tem uma ansiedade, assim, aí em São Paulo também, né? Todos nós sofremos dessa ansiedade de preencher o espaço com gestos e palavras, né? Então, toda vez que a gente faz uma sessão de viewpoints, a primeira coisa que acontece é a gente inflar o ar de personagens e palavras e cenas, é todo mundo muito criativo, né? Até a gente chegar no ponto que entra uma pessoa, não faz nada, sai, aí você imagina onde, né? Demora muito, assim, a experiência que eu tenho é que a gente, aqui no Brasil, tem um pouco essa febre que faz a gente entrar em cena e querer fazer 500 mil coisas, né? Isso eu acho que é também uma disciplina, sabe? Disciplina de parou, acabou a cena, a coisa do começo, meio e fim. Acabou, já acabou essa cena já acabou faz 5 minutos e vocês estão aí, né? O Joe Hill é maravilhoso. É saber a hora que acabou e ó, um beijo, né? Deu. É dialética pura, é começo, meio e fim. Onde começa, onde você está falando qualquer coisa, você está fazendo qualquer cena. Tem ela 1 minuto, 30 minutos, 2 horas. Onde ela começa, onde está o meio dela e quando ela acaba. Uhum. Pode ser que ela demore 6 horas para acabar, mas aí é uma peça do Bob Wilson de 6 horas que ele decidiu que vai durar 6 horas e 6 horas a gente ficará lá, né? Mariana, você mencionou que um dos aspectos assim, que fizeram vocês manter um treinamento mais rigoroso, né, continuado, foi a paixão e a vontade de descobrir coisas. Ao longo desse tempo todo, né, de contato e de experiência com esse trabalho, essa intensidade ela foi diminuindo? Vocês continuam treinando? Você se envolve com coletivos ou grupos ou colegas para treinar também? Como que é essa relação hoje? Cara, não, assim, como treinamento, não, mas como prática de ensaio, sim. Por exemplo, estou treinando agora dentro de um projeto que tem, por exemplo, tem eu, Cristina Moura e Renato. Renato co-dirige Cérebro, Coração e é meu parceiro também, fez o Coletivo Improvisa há anos. Aí a gente se junta para fazer um projeto juntos. A gente usa viewpoints o tempo inteiro, nomeando de outras coisas. E a gente treina, mas não treina mais Suzuki. Nunca mais eu tive condição física de fazer Suzuki, a não ser os pliés e o exercício de presença, que eu ainda faço e ainda dou, que é uma ativação da presença. Isso eu faço sempre, inclusive no cinema e na TV. Nunca mais parei de fazer essa ativação da presença. Uhum. Que eu acho isso também seminal, assim, do trabalho e do que você pode chamar também de concentração, sei lá. Mas que para mim tem a ver com onde está meu pé, onde está meu centro, onde eu tô, o que eu tô, onde eu tô, centro. Mas isso assim. Eu passou a moda, né, claro. Foi a época da minha vida em que eu fiquei mais pronta e mais forte e mais ativa. A época da minha vida inteira de atriz foi quando eu voltei de Saratoga. Eu poderia fazer qualquer coisa naquele momento. Qualquer coisa. Eu estava fisicamente assim, no meu auge.
como atriz. É realmente a barra clássica para o ator. Se eu tivesse que indicar para alguém, falaria, faça isso, vá atrás de fazer Suzuki. Mas é uma pancada no seu corpo que vai envelhecendo, porque é pancada no chão e tem muitas outras coisas, mas é muita pancada e as articulações não resistem. Isto é um fato, não dá para... Elas gritam mais, né, Mariana? Durante o tempo, assim, elas vão já falando, Elas para, não calma. chega de espancar o chão. Mas ainda quem tem joelho, o pessoal que está aí conectado, pode se engajar nessa prática, porque ela realmente é transformadora. Fazer a defesa para o pessoal aqui também que curte o Suzuki, como a Gabi que falou aí no começo. Mariana, só para a gente fechar, Mariana, você mencionou uma coisa do set, né? Porque você é uma atriz que trabalha em diferentes plataformas de atuação, né? No cinema, na televisão, na internet, agora principalmente na época da pandemia, e no teatro, onde você também começou a sua carreira. E aí você mencionou essa relação de estabelecer, claro, a partir de uma experiência também que você já tem, essa conexão de ativar um sentido para o treinamento, para você se conectar com o que está em volta, se preparar para o trabalho. Então, nesse sentido, você acha que é possível fazer essa articulação dessa aprendizagem que o Viewpoints proporciona como treinamento para outras formas de atuar que não sejam no teatro ou num palco? Total, acho que o viewpoint serve para a gente andar na rua, né? Se as pessoas na rua tivessem noção de viewpoints, né, ou um pouco mais de noção do que é distância, espaço, tempo, eu acho que tem a ver também com uma espécie de ética que vai se criando no seu corpo, que você leva para qualquer lugar, assim, sabe? Então, você está num set. Geralmente, um set de cinema é muitas vezes chato, assim, chatíssimo, porque você fica 3 horas no mesmo cenário esperando para fazer uma cena que vai durar 3 minutos, a hora que você fizer. E aí, o que você faz? Você lê, você conversa aqui, uma hora você se relaciona com o espaço, né? Aí você vê que aquele espaço pode te dar coisas, e que o tempo pode te dar coisas também. E que uma certa distância do personagem não precisa ser sempre a mesma. Que fica diferente se você estiver muito perto ou muito longe. E que esses conceitos estão ali meio que flutuando, mas se você agarrar neles, é algo com que você vai se trabalhando. Então, na TV, que é mais difícil ainda, porque a televisão ainda ela tá ficando cada vez menos careta, mas ela tinha aquelas câmeras apontadas, 4 câmeras apontadas, que te dão pouquíssimo espaço, né? E no cinema você aprende que o fotógrafo e o diretor estão o tempo inteiro fazendo isso, fazendo viewpoints. Eles estão o tempo inteiro pensando da onde é o PV, do ponto de vista da onde que a gente está vendo agora, da onde que a gente está vendo essa cena agora. A gente pode ver essa cena de diversas maneiras. E aí poder fazer isso também é um exercício de direção. Eu acho que os viewpoints te dão essa ferramenta de dirigir para você que não é ator ou não tem essa vocação exatamente apontada, né, para um desejo de dirigir peças ou de dirigir coisas, que é pensar na direção atuando. Aprender a pensar na direção atuando. Isso é muito rico, isso é uma joia que a gente tem, assim, porque, né, muitas vezes a gente faz sem saber. Então eu uso bastante, faço bastante uso. Que legal. Você tem vontade de dirigir, Mariana? De conceber obras artísticas de outro lugar que não seja de atriz? Sim, tem. Eu estou dirigindo essa peça agora, que não é uma peça, a gente não está chamando ainda de peça. Eu co-dirigi um pouco o Coletivo Improviso e dirigi um infantil no Rio agora. Estou dirigindo coisas já. Então... Maravilhoso. Experiências múltiplas, Mariana. Obrigado. Eu quero te agradecer. Obrigada a vocês. Liberar também. A gente teve toda essa coisa com a conexão desse momento, mas eu quero te agradecer. Obrigada. Por você estar aqui, encerrando a nossa série de 4 lives sobre viewpoints no Brasil. É uma alegria poder conversar, ouvir sobre sua experiência, trocar ideias contigo. Eu queria deixar esse momento também para você finalizar a sua participação, deixar uma mensagem para o pessoal. Tá bom. Eu queria agradecer muito, pedir desculpas, porque eu estou
nitidamente não preparada, assim, gostaria de estar mais preparada, assim, e foi interessante, porque foi um resgate de memória, né? Porque, como eu falei, acho que a gente incorpora as coisas quando as técnicas são técnicas e elas têm essa universalidade, essa generosidade que o Viewpoint Suzuki tem, você acaba incorporando elas e elas fazem parte da sua linguagem na vida. E eu não estava pensando sobre isso. E aí, quando você me convidou para falar, hoje eu pude pensar essas coisas e ver como ainda os viewpoints são presentes e eternos na minha vida, assim, né? E como é bom, como o Narciso falou, ler os livros são riquíssimos, assim, eles têm uma... A Ine Bogart escreve muito bem, e ela escreve para atores e diretores, ela não escreve só para gente, sabe, para teoria, ou para... Ela não é uma teórica, ela escreve sobre a prática. Então, dá para ler o livro com a sensação de que você fez aula com ela, né? Não sei se vocês têm, assim, não sei se são livros que eu já li muitas vezes, então... Mas vale super a pena ler e fazer, e praticar, né? Uma prática. A gente está sempre praticando. Obrigada pela Maravilhoso. oportunidade. Obrigado, Mariana. Espero que a gente possa se encontrar, assim, quando esse momento se transformar, que a gente possa ter Pelo amor de um Deus. encontro, trocar mais ideias. Quero assistir os seus novos trabalhos também. Te parabenizar pelo que você tem produzido também nesse período. Desejar sorte, sucesso, muita luz aí na sua carreira, na sua vida e aproveitar o descanso na praia. Aproveita esse tempo. Um abraço para sua família toda que está Obrigada. aí. Obrigada. Saúde para todos vocês também, para todos nós. Vai passar uma hora, Obrigado, a gente vai Mariana. sentir a coisa que eu mais tenho saudade é de sentir o cheiro de sovaco dos atores na sala de ensaio. Vamos matar essa saudade em breve, Mariana. Um beijo. Um beijo. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite, gente. Obrigada. Muito legal, gente. É isso. Hoje nós fechamos, né, lindamente essa sequência de participações especiais aqui nas lives Viewpoints no Brasil, né, 4 séries de lives. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui nesses 4 encontros, né, desde o dia... A primeira quinta-feira de agosto, foram 4 quintas-feiras. E nós vamos seguir agora no mês de setembro, aqui nas oficinas culturais, pela internet, live sobre método Suzuki. Já mandei novamente o link para vocês se inscreverem, se vocês quiserem ainda manter a participação no chat, mandando mensagens para Mariana Lima, perguntas, comentários. Ela também vai receber essas mensagens, assim como o Narciso, assim como a Gabi, e todas e todos que participaram nos dias anteriores. Eu vou finalizar, a gente vai terminar um pouco mais cedo hoje, para descontar os atrasos que nós tivemos nos outros dias. Eu vou fazer aqui eu vou ler alguns nomes, porque quando a gente foi planejar, né, a sequência das lives, tinha uma questão com a internet, que é um elemento novo, principalmente para mim, que não conheço muito bem a operação assim da internet, estou aprendendo fazendo essas lives também, que é a questão da duração, o quanto tempo de participação e tudo mais. Então, muita gente que tem trabalhos relevantes, que tem pesquisas relacionadas ao Viewpoint, que tem contribuições feitas para que essa prática fosse difundida, pesquisada, comentada aqui hoje, acabaram ficando de fora desse espaço. Seja porque não cabia, porque eram, infelizmente, 4 encontros, não dava para contemplar todo mundo com falas e participações, e também por uma questão de produção, uma questão de agilidade de produção, tempo, né, condições de contato e tudo mais. Então, eu gostaria de ler alguns nomes, no sentido de deixar registrado também. Claro que não é... A ideia aqui não é fazer uma lista definitiva, não tem nada a ver com isso, né? É só uma forma de dizer, né, dar voz a esses nomes dessas e desses artistas, que tem, de alguma maneira, essa ligação com Viewpoints, né, que passaram, ou que continuam fazendo, ou que fizeram isso em algum momento. E claro que são pessoas que eu conheço, então falei nesse sentido, não é uma super lista que cabe todo mundo, porque eu não conheço todo mundo, né? Eu sei de algumas pessoas,
e acho importante falar o nome delas aqui. Então, deixo registrado essas contribuições e as ajudas também que eu recebi ao longo de toda a minha trajetória de pesquisa com Viewpoints, para Amanda Lira, Cris Rocha, Cris Lozano, Marcela Vicentini, que está aí, Kelly de Bertoli, Roberta Bechara, Ventura, Fernanda Bond, Marcelo Castro, Luciana Brandão, que são aí de Minas, né, Narciso? Zé Alex, Daniel Leubach, Cristina Fagundes, Vivi Araújo, Leia Raposo, Melissa Aguiar, José Manuel Lázaro, meu orientador de mestrado, Roberto Moreto, Marcos Machado, Guilherme Asbeck, que está aí também ligado, Murilo Basso, Rodrigo Sampaio, Joaquim Lino, Carlos Jordão, Clarissa Moser, Marcelo Beghelli, Laís Marques, Fátima Vachovics, Vomir Cordeiro, Letícia Martins, Pedro Coimbra, Anderson Luiz do Carmo, Gabriela Leite, Cláudia Mussi, Bárbara Biscaro, Mateu Bonfito, Henrique Dias, Rena de Faria, Samuel Giacomelli, Nádia Yoshi, Antônio Araújo, Cristiane Jataí, Carol Figner, Mônica Viana de Mello, Adriana Moreira Silva, orientanda do Narciso Teles, que é um mestrado lindo, maravilhoso, que vai ficar no Drive à disposição. Jéssica de Almeida Gonsen, Maria Fonseca Falkenbach, Beth Lopes, Lilian Vilela, Juliana Monteiro, Janaína Mater, Luana Proença, Elisa Belém, Pedro Coimbra, Brígida Miranda, cadê? Gabriela Janete, Mônica Sidler, Maria Carolina Vieira, Camila Thiago, Andréa Paris, Ana Carolina Lehmann, Cristiane Juan Esteves, Carolina Deuduque, Silvia Fernandes, Luiz Fernando Ramos, Caroline Holanda, Yara Cerqueira, Luá Guimarães, Jarbas Albuquerque, Fernanda Pimenta, Patrick Sampaio, Miriam Rinaldi, Cláudia Amelli, Narciso Teles, Sandra Meyer, Gabriela Barreto, Mariana Lima, Daniel Colim, Mariana Silva Oliveira, Úrsula Baiense, Jacó Ginsburg, in memoriam, Vicente Concílio, Graziela Mantonelli, Francisco Medeiros, in memoriam, Joelson Busson, Carlos Baldim, Ana Paula Zanandréia, Bárbara Leite Matias, Priscila Lourenço Jardim, Daniel Gonzalez, Emanuela Gomes, Tatiana Souza, Júlia Sarmento, Gil Gifone, Tiago Fortes Moreira, Marcela Prado Ferreira e Fabiano Lodge. Entrando também nessa lista, não vou me deixar de fora. Enfim, uma forma também da gente colocar o nome dessas pessoas, que elas, de alguma forma, estão aqui conosco, né, com as contribuições que elas fizeram ao longo desse tempo todo, e todas as muitas outras que, pelas razões que eu já mencionei, não foram faladas. Mas se vocês lembrarem os nomes, podem colocar aqui no chat, que vão ficar registradas e essa energia vai chegar para elas em algum momento. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a todas e todos vocês, deixar aqui um registro especial pela Leneus, produtora de arte, que é a produtora da qual eu sou diretor e criador. Nós fizemos a produção dessas lives. E a Nádia mandou aqui, Nádia Silva, o Drive. Sim, então vai ser o seguinte sobre o Drive. O Alê, que é o nosso querido parceiro aqui das oficinas culturais, que está segurando a onda nessas transmissões, ele tem o acesso com todos os e-mails de vocês que se inscreveram para participar das lives de Viewpoints. O Alê já me mandou essa lista, tá, dos e-mails. Nós tivemos, gente, mais de 210 inscrições para essas lives. Então, claro que nós fizemos um processo de abrir essas lives com inscrições contínuas, justamente para permitir que as pessoas tivessem liberdade de participar dos encontros que elas quisessem. Participar de um encontro, ou ver só um trecho, ou acompanhar tudo. Foi pensado isso no início, de deixar esse espaço livre e aberto para participações da maneira que fosse melhor para cada um, cada uma. E assim nós fizemos. Então, nós temos um grande registro de inscrições. Todos esses registros de inscrição serão adicionados a esse Drive, em que nós vamos deixar artigos, textos que já foram publicados, né, e que são publicados ou por universidades ou em sites que tratam de arte e cultura. São textos já disponíveis, que têm os seus direitos autorais
liberado, seja porque é num contexto educacional ou de pesquisa, ou porque suas autoras e seus autores o permitiram que eu tornasse público nesse drive. Só quero deixar claro para que quem tiver interesse de utilizar esses materiais em pesquisas, em escritas ou publicações, de fazerem as devidas referências às pessoas que escreveram esses materiais. Sempre lembrar de fazer as referências no texto e ao final do texto, quando for o caso, ou quando for falar em alguma entrevista, mencionar o trabalho dessas pessoas, que isso é muito importante. Então, eu vou cadastrar os e-mails de todo mundo, e aí vocês terão pelo e-mail, vocês vão receber um link para acesso a esse drive pela Leneus Produtora de Arte, e esse drive vai ficar disponível até o dia 24 de setembro, que é o dia da última live de Método Suzuki. Então, vão ser quase 30 dias de material disponível para que vocês baixem, para que vocês salvem da maneira que for melhor para cada um de vocês. Tá certo? Vai ser pelo e-mail que vocês cadastraram. Então é isso, gente. Mais uma vez, eu deixo aqui incansavelmente minha gratidão a todas e todos vocês, especialmente as artistas e os artistas que estiveram compartilhando suas experiências nas entrevistas, nas lives. Fiquem ligados aí no Instagram da Leneus, que é leneus.art, que nós vamos divulgar as programações, das lives de Método Suzuki e mais novidades que nós estamos preparando para outubro, novembro e dezembro de 2020. Uau! Um grande beijo. Quem chamou aí? Alguém falou alguma coisa. Eu falei uau! Uau, Meyer! Uau, Fabiano, que fôlego maravilhoso, parabéns. Obrigado, eu que agradeço. Eu não vou ter vida para agradecer, Meyer, a você por tudo. Não vai caber. Eu te agradeço, a nossa live foi muito especial. Foi especial reencontrar tanta gente, né? A internet também possibilitou esses encontros que talvez no presencial, nós já tentamos tantas vezes, né? Com Yara na Bahia, com a Carol em Fortaleza, mesmo com o Narciso aqui na relação com São Paulo, né? Estamos mais próximos, mas mesmo assim existe um custo, né? Que é uma realidade aí muito clara para todos nós, de mobilizar esses encontros tão potentes, mas nesse momento pela internet isso foi possível. Então é muito, muito legal e muito gratificante. Eu vou seguir postando lá na internet, sigam compartilhando e fiquem com a gente nas lives de Método Suzuki. E em outubro tem surpresa, tem novidade. Fiquem ligados lá no leneus.art, que eu vou publicar ao longo dessas próximas semanas. Fiquem à vontade se vocês precisarem se desconectar. Palmas para vocês todas. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Foi um momento muito especial, histórico, incrível, de reunir tantas trajetórias, tantas experiências gratuitamente e com amplo acesso. Isso sempre é importante de reforçar essa conquista. Obrigado mais uma vez, um beijo para vocês todas, para vocês todos, e até semana que vem com a primeira live de Método Suzuki. Um beijo grande.